da forma como os pentecostais creem, o senhor não acredita que a evidência seja o orar em línguas ou falar em línguas? Eu acredito no falar em línguas, nos dons, no fenômeno da glossolalia, lá que o pessoal fala glossolalia. Eu acredito que é um dom atual. O que eu disse é que não dá para defender nas 4 linhas da Bíblia, através de um texto claro, que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Essa percepção não é bíblica, é teológica. Qual é a diferença? Bíblica é porque está na Bíblia. Aonde? Está aqui, ó. Capítulo tal, versículo tal, está escrito aqui que é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Tem esse texto? Não tem. O que a gente tem? Uma percepção teológica. Ou seja, aqui todo mundo foi batizado, aqui está falando que foram batizados com o Espírito Santo. E eles falaram em línguas. Aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. Também falaram em línguas. Então significa que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Ou seja, tem uma diferença entre um documento textual e uma percepção teológica. O que a gente tem? Uma percepção teológica. Olha, como lá em Atos 2 falaram em línguas, como lá em Atos 10 falaram em línguas, como lá em Atos 18 falaram em línguas, falaram em línguas, mas também existem outros momentos que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e não falaram em línguas. Então, eu não consigo defender que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Embora eu creia, eu não falo em línguas, eu falo em línguas. Agora, não dá para defender que só quem fala em língua é batizado com o Espírito Santo. E falar em línguas, o que seria? Paulo diz que é falar em mistério com Deus. Alguns dizem que é a língua dos anjos. Outros falam que o falar em língua seria o falar em idiomas. Deus te dá idiomas para você pregar para outras nações, para outros idiomas que você nunca estudou. Mas o que é de fato mesmo esse negócio de falar em línguas que nós falamos, mas poucas pessoas sabem o que é isso? O primeiro momento é Atos 2. E Atos 2, Atos 2 é a chave para a gente entender a chegada do Espírito Santo. Porque a partir de Atos 2 é a resposta de Deus para o que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, as pessoas se rebelaram contra Deus e Deus mandou uma confusão de línguas e essa confusão fez todo mundo se espalhar. Atos 2, as pessoas começaram a entender o que Deus queria dizer. É um antítese. O que aconteceu em Atos 2 resolve o que aconteceu na Torre de Babel e todo mundo se ajuntou. Na Torre de Babel todo mundo se espalhou, em Atos 2 todo mundo se ajuntou. E lá foram batizados mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas. E é interessante que quando você vai para o texto de Atos 2, você percebe que, vamos lá, versículo 6 e versículo 7, eles disseram o seguinte: essas pessoas não são galileus? São. E como é que a gente está entendendo na nossa língua o que eles estão falando? E aí no versículo 7 fala assim: nós somos partos, elamitas, da Mesopotâmia, do Ponto, da Frígia, Panfilha, Ásia, Bitínia, partes da Líbia, norte da África, perto da Mauritânia, perto do Marrocos, África, Oriente, Extremo Oriente, Mesopotâmia, que é lá perto do Iraque, Oriente, o Extremo Oriente, tinha gente do mundo inteiro. E aí eles estão dizendo assim: peraí, como é que a gente está entendendo na nossa língua o que é que eles estão falando? O Espírito Santo chegou e começou a traduzir Deus para as pessoas. E esse é o milagre do Pentecostes. O milagre do Pentecostes está em: o Espírito Santo chegou e ele é o grande tradutor. Ele vai traduzir Deus para a gente. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Significa que cada joelho que se dobra é porque o Espírito Santo convenceu aquele cara. Ou seja, o Espírito Santo traduziu Deus para ele de um jeito que só ele pode entender. É isso que aquelas pessoas estavam dizendo. Nós não somos de vários... Você não é árabe e eu não sou líbio? Somos. Como é que eu estou entendendo e você também está entendendo? Você está entendendo o que ele está falando? Aí o outro falou: tô, mas não era para você entender. Mas o Espírito Santo chegou e traduziu Deus para todo mundo. E esse é o grande milagre. Entende? A partir daí, esse milagre sagra a chegada do Espírito Santo. 3.000 pessoas são
convertidas. A partir daí começa. Aí, o falar em línguas estranhas, ele vem num segundo momento. Por exemplo, Coríntios capítulo, falei do capítulo 12, mas capítulo 14, por exemplo. Capítulo 14 fala de falar mistérios com Deus. Você fala uma coisa que você mesmo não entende. Está escrito no texto. Quem ora em línguas, o seu entendimento fica sem alcance, você não alcança. Mas o seu espírito é edificado. Alguma coisa assim, eu não estou sendo fiel a essa, não estou lembrando de memória todo o texto. Mas lá fala que quem ora em línguas ou fala em línguas tem seu espírito edificado, mesmo que ele não consiga compreender. Então, o fenômeno da glossolalia, que é quando a palavra glossa, né, a língua, você fala uma língua que você não entende, é um fenômeno sobrenatural que está disponível para o crente. A partir daí, ele é edificado, diz o texto em Coríntios 14, mas é possível, e já aconteceu na história, de que você fala uma língua que é daquela tribo, daquele pessoal, daquele outro idioma, que você mesmo não está entendendo, mas a pessoa está entendendo. Então, está na conta do sobrenatural essa questão do falar em línguas. E todo crente tem essa possibilidade de falar em línguas? É possível todos falar em línguas? O apóstolo Paulo falou que não. Ele falou assim, todos são batizados no mesmo Espírito, mas todos falam em línguas? Não. Todos são apóstolos? Não. Todos falam em línguas? Não. Mas parece que Deus dá esse dom baseado na vontade dele, não exatamente na nossa. Mas se você buscar, você pode receber. E como é que fica então essa questão de um crente que não fala em línguas, mas deseja e almeja o episcopado, almeja o ministério? Porque existem alguns ministérios que, se a pessoa não falar em línguas, não pode ser levado ao ministério, jamais vai conseguir ser diácono, presbítero e pastor. E às vezes esse é o sentimento de morte de muitos crentes, até antigos, que buscam esse batismo com o Espírito Santo em forma de revestimento, e acredita que esse batismo, a evidência é o orar em línguas, e nunca oraram, e por isso nunca foram levados ao ministério. Aí de novo a gente sai da perspectiva bíblica e vai para a perspectiva teológica, né? A Bíblia diz que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas? Não. Essa percepção é teológica, uma construção, uma ideia de alguém que vai para o texto bíblico e fala assim, se aqui aconteceu, então essa aqui é a regra. Só que a Bíblia não determina como regra, não é uma coisa bíblica. Se não é bíblico, eu não tenho autoridade para falar para você assim, você só pode ser diácono aqui se você falar em língua, fala em língua. Aí você fala, não falo. Então, vai orando aí, porque você não vai ser diácono nunca. Eu fui pastor da Assembleia de Deus. Eu tinha ele era um irmão, porque ele não podia ser batizado, porque ele não podia ser consagrado, porque tinha um irmão que dirigia a congregação. O nome dele é João da Paz, ele já faleceu. Ele era velho já na época. Eu era muito jovem, eu era pastor setorial com 22, 23 anos. E ele, à época, tinha 60 e poucos anos, 70. Então, isso já faz 30 anos, então ele já faleceu há alguns anos. E aí, ele era um irmão muito querido, muito querido, muito querido. Ele era reformado da Marinha. E ele caminhou comigo muito próximo. E ele falava para mim assim, pastor, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar, porque o senhor é muito jovem, eu velho, e Deus colocou nós dois para caminhar junto. Só que vai durar pouco tempo isso aí, porque eu vou partir logo. E ele dirigiu uma congregação, ele construiu a congregação, investiu dinheiro, tal. Eu falei, fica dirigindo a congregação. Aí, depois ele foi para outra congregação, dei posse, tal. Ele nunca falou em línguas. Então ele era o irmão João da Paz. Mas ele era um pastor, cara. Ele era um pastor. Ele visitava, ele orava nas casas, ele aconselhava, ele ganhava almas, ele levava a pessoa ao batismo, ele edificava a igreja, ele ajudava financeiramente, o dinheiro que ele tinha era para a obra. Aquele cara, eu me apaixonei pela vida dele, sabe? E eu não podia consagrar ele a diácono, eu não podia consagrar ele a presbítero. Por quê? Porque ele não falava em línguas. Entende? Então, é uma pena que alguns ministérios mantenham esse tipo de
de cláusula, de regra, de sei lá, não sei como é que eu falo, de gargalo para a consagração. Porque isso gera pessoas que, emocionados, não estou dizendo que é mentira, mas emocionados, entram ali e tal, falam em língua ali uma vez, pronto, você é consagrado. Isso também acontece. Então, não é uma perspectiva bíblica, é uma ideia teológica. Respeito as pessoas, mas é uma ideia teológica. Perfeito. E o orar em línguas tem alguma coisa a ver com a santidade da pessoa? Porque há um tempo atrás, o muito falar em línguas te caracterizava como uma pessoa santa. Ou isso é utopia? Eu não vou dizer santidade da pessoa, mas tem a ver com a edificação, né? Lá em Coríntios 14, fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Eu acho que a santificação é um trabalho. A santificação não é uma coisa que você ora e você aperta um botão e Deus... Não, a santificação é você, bicho. É você que se santifica. A santificação é uma obra. É a obra do crente. O crente vai se santificar. Mas a pessoa que ora em línguas, a Bíblia diz que ela edifica-se a si mesma. Não posso tirar isso de vista.